No último dia da cúpula do G7, os líderes das democracias mais ricas do mundo devem anunciar iniciativas para diminuir cada vez mais a influência da China nos países de baixa renda. O provável encontro de Lula com Volodymyr Zelensky também é aguardado com muita expectativa. E para falar sobre esses assuntos e outros destaques internacionais, convido o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, que bom falar mais uma vez com o senhor. Bem-vindo e boa noite. É um prazer conversar com você sempre. Vamos começar então falando, professor, dessa participação do governo brasileiro, de alguns momentos dessa cúpula do G7. Há uma grande expectativa, como eu já antecipei antes de chamá-lo, desse encontro, mais um encontro entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que também foi convidado para participar da cúpula em alguns momentos, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos bastidores, a informação que chega para nós é que há uma tentativa de Volodymyr Zelensky de trazer o Brasil para si, trazer o Brasil para esse time do Ocidente que é contra a Rússia. O Brasil mantém sua posição de neutralidade. Quais as expectativas do senhor em relação a mais esse encontro entre os dois? Olha, é uma situação difícil, né? Porque se por um lado o Brasil é parceiro da China não, da Rússia na questão do BRICS, e o Brasil aí durante o governo anterior, durante o governo do presidente Bolsonaro, assegurou justamente o acesso aos fertilizantes que o país necessita. Por outro lado, existe aí uma pressão do Ocidente, particularmente dos países europeus e dos Estados Unidos, no sentido de que o Brasil passa aí um posicionamento contrário à Rússia. Então, a grande questão nesse processo todo é efetivamente qual é a definição do interesse nacional. Essa que é a pergunta fundamental. Eu sei que muita gente vai discutir na questão de que, sim, a Ucrânia é um país invadido e que existe toda uma questão do direito internacional, e isto é fato, isto é reconhecido até mesmo pelo documento que o governo chinês emitiu. Por outro lado, você tem a questão da expansão da OTAN em áreas de influência da Rússia, um pacto que aconteceu ali no colapso da União Soviética. Então, existem essas coisas que são conflitantes, e o grande problema é qual é a posição que o governo brasileiro pretende adotar. O grande desafio do governo atual é justamente saber como manter aí a equidistância necessária para garantir qual é o interesse nacional e não querer, e este que é o grande desafio, não querer estar bem na fita com todos e, ao final das contas, ficar mal na fita com todo mundo. Então, este que é o grande desafio que o governo enfrenta, que é justamente definir o interesse nacional e estabelecer efetivamente qual é o seu objetivo de longo prazo, para que aí se determine efetivamente qual é a posição que pretende adotar. O Brasil não está só nesta questão do sul global, não é? O Brasil é um país importante no sul global, é uma das lideranças de fato que tem aí uma importância nesse sentido, mas o sul global, neste contexto de guerra na Ucrânia, tem entendido isso como mais uma questão que envolve Estados Unidos, Rússia e China num conflito por hegemonia global e um conflito europeu, de natureza europeia, e que efetivamente os países que não fazem parte deste cenário deveriam estar envolvidos. Então, esta que é a situação global atualmente. E, obviamente, que o grande desafio do presidente brasileiro é no sentido de que, se ele se encontra com Zelensky, se ele necessariamente terá de alterar o posicionamento do Brasil, com todas as consequências que isso pode advir na questão de fertilizantes e até mesmo na sua função dentro dos BRICS. O que nós observamos, né, professor, é que embora haja uma posição oficial do Brasil de neutralidade, algumas declarações que foram dadas recentemente pelo presidente Lula nos parecerão um pouco conflitantes e até trouxeram algumas reações negativas, não só por parte da Europa, por parte da Ucrânia, que é envolvida diretamente com a guerra,
como também nos Estados Unidos. Declarações que foram feitas em viagens à Europa. Agora, é possível e esperado que Lula esteja muito bem assessorado neste tema sobre como se posicionar, que tipo de declaração emitir para evitar novos problemas, novas polêmicas, controvérsias, para tentar evitar conflitos com outros países que são importantes nessas relações diplomáticas com o Brasil. Lembrando, inclusive, que Celso Amorim, que é o assessor especial para assuntos internacionais de Lula, foi recentemente a Kiev, se encontrou com lideranças. Não me lembro se ele chegou a se encontrar efetivamente com Volodymyr Zelensky para tentar avançar com aquele plano de paz que está sendo costurado pelo presidente Lula. Que visão o senhor tem a respeito da preparação de Lula para esse encontro, para evitar novos conflitos, para atender a esses interesses brasileiros, como o senhor muito bem ressaltou, e evitar ao mesmo tempo novos conflitos? Olha, a grande questão é que eu ainda não vi por escrito, né, qual é a planilha, né, deste plano, como é que ele está, quais são os princípios que levam à negociação. Por mais os chineses nesse sentido colocaram e fizeram os princípios que guiariam a negociação por parte deles. Eu não vi isso ainda por parte do governo brasileiro, embora possa ter sido um erro meu, um equívoco meu de não ter visto ainda nada escrito nesse sentido. Tenho visto muita conversa a respeito, justamente para se tentar aí, numa projeção internacional, se atingir um objetivo da agenda doméstica. Isso, de alguma forma, prejudica também a seriedade daquilo que é apresentado, justamente para saber se o objetivo é efetivamente se alcançar paz na Ucrânia ou render pontos eleitorais no cenário doméstico brasileiro. Essa que é uma pergunta fundamental aqui em todo esse processo. Mas, obviamente, que existem duas coisas a levar em consideração nessa situação que a gente observa. Em primeiro lugar, se sanções efetivamente funcionam, né? E o resultado é que, se nós olharmos algumas coisas ao redor do mundo, nós vamos ver que sanções não têm funcionado ou atingido o objetivo que elas inicialmente se propunham. Se sanções funcionassem, a família Castro não teria mantido o poder em Cuba por tantos anos. E outro exemplo de que sanções não funcionam foi, por exemplo, a readmissão a readmissão da Síria na Liga Árabe, que aconteceu recentemente. Então, nas últimas reuniões, inclusive da própria Liga Árabe. Então, a própria Liga Árabe entendeu que as sanções não estavam funcionando e que o ideal seria incluir e não mais excluir a Síria do cenário que envolve os interesses regionais. Tá? Essa é a primeira questão. Segundo, é se o Brasil não estará aí comprando uma situação de guerra que não interessa e que aparentemente tenderá a prorrogar-se por mais tempo, por mais que haja aí uma iniciativa no sentido de se buscar a paz, que é o que o governo brasileiro pretende fazer nessa história toda. O fato de os Estados Unidos anunciarem que vão liberar a utilização de aviões F-16 para a Síria significa que pelo menos esta guerra vai durar ao menos 6 meses, né? Porque o processo de treinamento dos pilotos ucranianos para utilizarem os F-16, a questão da manutenção, a questão dos aviões chegando na própria Ucrânia, é uma questão de 6 meses, pelo menos. Então, a gente já vê que os Estados Unidos estão acreditando que essa guerra vai durar mais tempo. E se acreditava aí que haveria, durante a primavera ou o verão, um grande ataque ucraniano que desestabilizaria todo este processo. Mas o que a gente nota é de que essa guerra vai se prolongando e o Brasil precisa entender aí, se quer ter um papel efetivo, de que vai ter que fazer um investimento nessa situação com uma perspectiva de longo prazo, porque pelo menos essa guerra não parece que vai terminar aí tão cedo. Agora nós temos, deixando um pouquinho de lado essa reunião bilateral que Lula terá com Zelensky, né, professor? Nós temos alguns dos objetivos principais da cúpula do G7. Vou colocar em primeiro lugar, não sei se essa é a impressão do senhor também, que é discussão de mediação de conflitos, sobre a guerra na Ucrânia, a questão inflacionária que atinge não só o Brasil, como também
a maior parte do mundo atualmente, também por influência da guerra na Ucrânia, combate à pobreza, à fome, à vulnerabilidades sociais, mudanças climáticas e também transição energética. Pontos também que são preocupações latentes aqui no Brasil. O que esperar? Lula também que vai ter outros encontros bilaterais, além desse com Volodymyr Zelensky. Que frutos positivos podemos esperar aqui para o Brasil dessa participação do governo nessa cúpula do G7? O grande desafio desta cúpula, que não é a primeira, isso tem acontecido desde a cúpula de Cornualha no Reino Unido, é que essas cúpulas vêm se transformando num constante afrontamento à China nesse processo todo, e agora também à Rússia. Então, a dinâmica tem sido, quando você olha a agenda, no sentido de conter a China e aí uma condenação ainda mais forte com relação à Rússia. Então, o problema é que esta agenda do G7 não consegue avançar em outras áreas. Embora vá se falar da questão nuclear, e obviamente pelo fato de acontecer em Hiroshima, essa questão é ainda mais importante porque é um ponto relevante da agenda de política externa do Japão, que tem aí uma ferida aberta desde a Segunda Guerra Mundial, porque foram justamente os Estados Unidos da América que utilizaram bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Então, o Japão aí, quando faz esta reunião em Hiroshima, ante a possibilidade de um ataque nuclear, que o presidente Putin mencionou algumas vezes, mas não fez, porque ele sabe que a partir do momento em que fizer um ataque nuclear, ele perde o apoio que tem aí dos países que de alguma forma têm sustentado a ação da Rússia nesse processo todo. Então, esse é o pano de fundo que nós observamos. Mas, obviamente, não podemos esquecer que você tem a questão climática, que sempre volta à tona, a questão da segurança alimentar, que num cenário pós-pandemia e de uma economia global em recessão se torna cada vez mais relevante. E o Brasil, nesses dois aspectos, de segurança alimentar e no aspecto também do meio ambiente, é um parceiro importante, é um elemento fundamental neste desenrolar desta situação que pode ser agravada se não forem tomadas medidas no tempo imediato. Então, o Brasil é um parceiro importante. Agora, o grande desafio é o quanto o presidente do Brasil pode apresentar de resultados efetivos, no sentido de que está aí mantendo a questão do aquecimento global e da preservação da floresta, que é, no caso brasileiro, uma das preocupações internacionais, e o quanto o Brasil efetivamente pode contribuir neste cenário global na questão da segurança alimentar. Nos outros aspectos, o Brasil tem uma participação importante, mas não é o elemento principal dentro dessa equação em que a reunião do G7 acontece. Agora, 11h29, seguimos com o professor de Direito e Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Agora, professor, o senhor citou agora há pouco sobre essa questão sensível, justamente de sanções que vêm sendo colocadas, impostas à Rússia, essa questão talvez de falta de efetividade para colocar fim nessa guerra, dessas sanções efetivamente impostas pelo Ocidente. E justamente nessa cúpula do G7 houve esse reforço de sanções por parte desses países membros. Restrições ao mercado de diamantes russos, que é um mercado muito forte do país. Restrição também para a entrada de minérios nesses países ocidentais, minérios também recolhidos em território russo, além de sanções a centenas de personalidades, de pessoas relacionadas e instituições também que tenham relações com Vladimir Putin. É tudo isso para tentar evitar um fortalecimento financeiro e militar da Rússia para tentar enfraquecê-la nessa guerra contra a Ucrânia. Até que ponto essas sanções que continuam sendo impostas podem ter alguma efetividade nesse ponto específico de enfraquecer militarmente a Rússia? Olha, veja, se sanções funcionassem, Bashar al-Assad não era mais presidente da Síria há muito tempo, nem a família Castro permaneceria no controle de Cuba.
Então, a gente tem que tirar aí o manto diáfano da fantasia e entender que as sanções não funcionam do jeito que se espera. Talvez com um país pequeno, com menos possibilidades econômicas, isso fosse possível. Mas a Rússia é o maior país do mundo, não é? Em questão territorial, tem uma quantidade de recursos naturais que lhe permite aí lutar com bastante tempo e com bastante folga nesse processo todo. E também, e aqui eu acho que é o aspecto fundamental de tudo isso, é o que se pretende fazer ao enfraquecer militarmente ou de qualquer outra maneira a Rússia. O objetivo é troca de regime, ou seja, é retirar Vladimir Putin do poder? Esta que é uma pergunta fundamental. E se Vladimir Putin for retirado do poder, qual é a garantia que nós temos que quem vier no dia seguinte vai ser melhor do que ele? Ou nós incorremos o risco de ter alguém igual ou pior? Ou o que se pretende é fragmentar a Rússia em vários estados, ou em 3, 4 países diferentes? E aí, como é que vai se dar a questão da não proliferação nuclear e das armas nucleares existentes em território russo? Essas são perguntas fundamentais que nós parecemos que não discutimos a respeito, porque a gente fica nessa história de querer vencer a guerra e tudo isso, mas isto terá enormes consequências dentro da própria Rússia. E uma Rússia instável é muito mais preocupante para o mundo do que uma Rússia como está atualmente. Então, eu sei que este comentário será passível de críticas nesse sentido, mas a grande pergunta é sempre como é que fica o dia seguinte. E pelo histórico que nós temos observado dessas intervenções, o dia seguinte é sempre pior do que o atual. É só você reparar quando se falava ali na questão da Líbia, de retirada do Muammar Gaddafi. Olha o que aconteceu com a Líbia. O país se transformou ali num estado falido, completamente inadministrável no período atual e que gera para os europeus um enorme problema de questão migratória. Olha, por exemplo, o que aconteceu no Iraque. Não é? O país teve a questão da invasão sob a alegação falsa de que havia armas de destruição em massa, o que nunca se comprovou. Se tirou o Saddam Hussein e a situação do Iraque continua péssima. E observe-se, por exemplo, o próprio Afeganistão, que depois de 20 anos de uma interferência enorme dos Estados Unidos, auxiliado por outros países, levou ali ao retorno do Talibã ao poder. Então, esta é a preocupação fundamental, que eu acho que se o Brasil pretende ter aí uma atuação, esta é a pergunta fundamental que tem que estar em qualquer documento feito ou emitido ou em qualquer negociação que existe. Qual é o dia seguinte desta guerra? Tanto para a Ucrânia como para a Rússia. E essa é a questão fundamental, porque o dia seguinte, como nós podemos antever, pode ser muito pior do que aquilo que nós temos atualmente. Então, nós reconhecemos a questão do direito internacional, que a Rússia é uma potência invasora, que houve a invasão da Ucrânia neste processo todo, mas não podemos deixar de levar em consideração de que o dia seguinte pode ser muito pior do que aquilo que nós temos atualmente. Agora, 11h35, queria te agradecer. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Relações Exteriores da China. Te agradecer mais uma vez, professor, por nos ajudar a entender a participação do governo brasileiro, do presidente Lula e comitiva nessa cúpula do G7 e trazer algumas expectativas e algumas análises em relação a essa reunião, esse encontro bilateral tão importante e tão aguardado entre ele, o presidente Lula, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Obrigada mais uma vez, professor. Bem-vindo sempre. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição.